Então, a minha saudação a todos, em nome de Jesus. Hoje, então, nossa live aqui da quinta-feira, e nós vamos continuar falando, né, o tema de ontem, que é o crente e as tribulações, né? Vamos estar meditando em cima desse tema, né? Que foi também a mensagem lá do nosso culto, aliás, do Café com Cristo, né? Que falou também sobre as tribulações e a paciência. Então, o tema tribulação é interessante a gente saber, né? E então, a gente sabe que as tribulações também fazem parte da vida do crente, né? Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições. Jesus disse que teria as aflições, mas tem bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Amém? Chegando mais um irmão aqui. Saudar aqui o irmão Sullivan. Todos sejam bem-vindos aqui. Bem-vindo, irmão Sullivan. Deus abençoe a tua vida. E então, para continuar esse tema hoje das tribulações, né? Crente e as tribulações, vamos começar fazendo uma leitura do livro de Filipenses, capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do 27 até o 30. Né? Amém? Filipenses 1, do 27 ao 30. Que diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é, o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos ver então agora Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Então, convidar a nossa irmã Luzia, a fazer a oração inicial. Depois vamos ter 2 cânticos com a irmã Núbia. Saúde a todos com a paz do Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, mais uma vez, Pai, na tua presença, Pai, em primeiro lugar, Senhor, eu quero confessar os meus pecados, minhas transgressões, te pedir perdão, Senhor Jesus, porque ainda não negamos, Pai, a nossa carne até o sangue, Pai querido e amado. Nos ensina, Senhor Jesus, a se negar, Pai. Como está escrito aqui na tua palavra, foi dito agora, Pai, está escrito que aquele que quer vir após ti, Senhor, temos que nos negar nossas vontades, Pai, nossos desejos, nossos sonhos, para estar diante de ti, Pai. Porque, Pai querido e amado, os teus propósitos, ó Pai, os teus desígnios, ó Deus, é melhor do que os nossos, ó Pai. Senhor, tudo em ti, Senhor, tudo o que está em ti e que pertence a ti é melhor, Senhor, do que qualquer coisa aqui na terra, Pai. E nós te agradecemos, ó Deus querido e amado, pela tua existência, Pai. Te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo Senhor ter nos dado o teu Filho Jesus Cristo, Pai, o unigênito, Pai, para morrer na cruz, Pai, por cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação que o Senhor nos deste, ó Pai. Pai, obrigado pela graça, Pai, pelo Espírito Santo que nos une, ó Pai querido e amado. Então, Senhor, vem, Senhor Jesus, está fazendo nós nos negar, Senhor. Tudo, Pai, o que tem nos afastado de Ti, Pai querido e amado. Nos ensina, Senhor Jesus, a ficar firmes, ó Pai, nos teus propósitos, ó Pai, para nossas vidas, ó Pai. Que nós viemos, ó Pai, estar fervorosamente, ó Pai, ligados na videira, Pai. Ligados, Pai, firmes na rocha, Pai, inabalável, Pai querido e amado. Que o velho homem morra, Pai, para que o novo homem, Pai, possa crescer e resplandecer, Pai. E que o Senhor Jesus possa viver aqui na terra, Pai.
Pai, através de cada uma das tuas igrejas, Pai. Abençoa, Pai, cada membro, Pai, que estão representados nessa live, Pai querido e amado. Abençoa, Pai, também, Senhor Jesus, cada um que vai ver depois essa live, Pai. Pai, que a tua palavra, Pai, que o compartilhar, que o regar, Senhor Jesus, venha ser, Senhor, impactante, Pai, que venha estar, essas palavras, Pai, que vai ser liberada, venha estar salvando, curando e libertando e dando entendimento com a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa os louvores, ó Pai, que vai ser ministrado. Abençoa, Pai, o compartilhar, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Muitos açoites sofrem dores intensas, lançados na prisão. Um lugar de algemas e grilhões. Quem prenderá? Se Jesus é minha vida. Com sua preciosa cruz, a morte aniquilou. Sua luz dissipou as trevas. Os que crucificaram sua carne, esses estão em liberdade. Dores, angústias, medo, nunca mais. Agora é só louvor, oração e adoração. Agora é só louvor, oração e adoração a Cristo Jesus, a Cristo Jesus. Quem é livre por dentro também é livre por fora. Quem é livre por dentro também é livre por fora. Quem é livre por dentro também é livre por fora. Quando paira na cruz, próprio seu filho Jesus. Não foi imposição, não foi imposição, isso foi extrema obediência. Amor incondicional, incondicional. A verdade é imutável. Ele
pecadores. Para que desfrutemos do amor divino, filhos da mesma forma, golpei suas mentes, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Coopere com o Espírito, acabe com a desobediência. Com a fiel obediência ao Cristo Jesus. Quando o Pai lá na cruz golpeou seu filho Jesus, não foi imposição, isso foi extrema obediência. Amor incondicional, incondicional. A verdade é imutável. E Ele puniu o pecado e os pecadores. Para que desfrutemos do amor divino. Filhos da mesma forma, golpei suas mentes, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Coopere com o Espírito, acabe com a desobediência. Com a fiel obediência ao Cristo Jesus. Com a fiel obediência ao Cristo Jesus. Com a fiel obediência ao Cristo Jesus. Amém. Vamos orar juntos aqui, orar, ler. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo. Aqui há uma garantia. O apóstolo, o Espírito diz, foi concedido, foi dado. Eu estou capacitado, você também está capacitado. Pela unção do Espírito, pela a força do Senhor, está conosco. Não só para crer, está conosco. Não só para crer na sua verdade e andar em conformidade com ela. Não. O crer já proporciona maravilhas para nós. Mas o que ocorre, irmãos? A gente está crendo, a gente está obedecendo, o Senhor está muito delicioso a nossa vida, daqui a pouco vem sofrimento, daqui a pouco vem tribulações, daqui a pouco vem lutas, daqui a pouco vem novas experiências dolorosas. Aí você olha,
Será que é o diabo que está me atacando? Porque tudo que gera sofrimento para o cristão, ele atribui que o diabo está atacando ele porque ele é maravilhoso e o diabo está furioso contra a sua vida. É o que os crentes pensam. Eu já observei isso. Todos nós, os crentes, temos uma tendência de, sempre que estamos passando experiências que geram sofrimentos e aflições, a gente diz, o plano é muito grande que Deus tem comigo, porque olha o meu sofrimento, é por isso que o diabo me ataca, é por isso que o inimigo está gerando essa série de complicações na minha vida agora. Irmão, não é isso. Saia dessa cadeia de pensamento das trevas. Isso não vem do Senhor, essas conclusões. Você não é especial, você não é importante. Você é um servo de Jesus, escolhido por Ele, abençoado por Ele. Você não merecia nada. É tudo Deus que fez por ti e por mim. Você não merecia nada, nem eu. Mas o Senhor do céu olhou para mim e me chamou e fez. Eu não vou perguntar por quê, eu vou receber a bênção só. Porque eu não merecia, nem mereço hoje, mas o Senhor me deu. Lembra de uma passagem que ele diz, eu tenho misericórdia de quem eu quero. E julgo e corrijo a quem eu quero também. Faço padecer aquele que eu quero também. Amém? Então a gente tem que aprender essas coisas com Deus. Então quando você vai bem, eu estou crendo, estou indo na igreja, tudo está maravilhoso na minha vida, tudo está normal, aí de repente Deus faz um arranjo na nossa vida, chegou a hora de passar pelo vale da sombra e morte. Chegou a hora. Mas não foi o diabo. É Deus. Agora, Deus quer que tu padeça por amor a Cristo. Chegou o momento. Então, o sofrimento vem, a aflição vem, e agora? Aí eu paraliso, eu fico imobilizado, eu fico anestesiado, eu fico inconformado. Eu não aceito essa situação na minha vida. Afinal de contas, nunca foi tão ruim como está sendo. Eu já disse isso muitas vezes no passado, por ignorância espiritual. Eu também achava que o diabo me atacava. E que eu era uma ferramenta tão poderosa e afiadíssima nas mãos de Deus que o diabo queria me destruir. Eu ficava muito inchado com essas coisas. Claro, a gente não conhecia. Eu não conhecia a palavra e o verdadeiro sentido espiritual de todas as coisas na relação Deus, na relação Cristo e o membro do corpo de Cristo. Mas hoje eu não posso dizer que não conheço, porque eu já sei o propósito de Deus. Sei quem é Cristo e sei quem sou eu. E o Senhor fez eu me conformar com aquilo que eu sou e que Ele diz que eu sou, não é o que eu penso que eu sou. Ah, mas o meu passado não foi assim, a minha vida era boa, a minha vida era assim, mas agora não é mais, Deus mudou. Deus mudou, irmão. Muitos têm ligado para mim, muitos têm mandado visões, sonhos, estão sofrendo, olha só o que está acontecendo, ora por mim, o diabo está me atacando. Não é o diabo, meu irmão. É Deus que está te dando experiências. Ele te deu capacidade para crer. Maravilhoso. Tudo é mel na boca. Fase inicial, o Senhor não te dá provas, nem correções, nem disciplina. Mas depois que passa a fase do crer, aí nós vamos padecer, ou para ser corrigido, ou para carregar a cruz. Tem muitos irmãos nesse momento que estão com aflições e sofrimentos porque estão carregando a cruz.
Mas assim como a cruz está pesada, a graça vem para me suportar o peso. O Senhor não vai botar uma cruz de 500 quilos, sendo que eu carrego só 50. Não venha me dizer que você está com 500 quilos. Mas você só carrega 50, Deus não vai te dar mais que 50. Porque Ele dá o livramento. E o livramento é a capacidade, a unção que você recebeu para padecer por Cristo. Quando a gente está sendo corrigido e disciplinado, eu estou padecendo por Cristo. Porque Cristo quer me usar, quer ter essa casa, quer utilizar essa casa, quer tomar minhas faculdades da alma, quer tomar o meu corpo. Deus tem um propósito de me utilizar. Eu só sirvo para isso, aliás, aqui na Terra. Mas vamos supor que eu já passei e estou entendendo que eu sou servo e aceito essa situação e me neguei e estou fazendo tudo o que Deus quer agora. Ele pode me usar a hora que Ele quer. Aí eu continuo sofrendo. Aí eu não vou dizer que eu estou sendo disciplinado. Não, não é só isso. Eu estou carregando uma cruz. Eu estou sofrendo aflições, sofrimentos, porque eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso apacentar pessoas, eu preciso evangelizar pessoas, eu preciso desempenhar uma função para o crescimento do reino, seja lá o que for que Deus te chamou para fazer. Você vai padecer, irmão. Aqui não é hora de alegria. E aqui não é hora de que as coisas naturais venham proporcionar alegria para você. Aqui não é o teu reino. Se não é o teu reino, esse mundo não é o teu lugar. Esse mundo vai terminar. Agora, eu preciso estar aqui. Eu preciso melhorar minha qualidade de vida para Cristo. Eu preciso servir meus irmãos. Eu preciso padecer para o Evangelho crescer. Então eu vou me decidir. O Senhor me deu capacidade? Ele não mente, Ele me deu. Então, tudo que eu estou experienciando agora, se gera sofrimentos, dores e aflições, não há problema. Eu passarei o vale da sombra e morte e não temerei, porque o teu Cristo, o meu Cristo, Ele está conosco. Creia nisso. Agora, não fique perplexo, desanimado, não fique imobilizado, não fique anestesiado, não fique desanimado, irmão, porque você está passando momentos difíceis, você está no vale. Por favor, é hora agora de mostrar que nós temos mais fé, mais confiança, mais luta, mais trabalho para Jesus, porque o Senhor quer que tu tenha essas reações no vale. Como é que tu vai sair do vale se tu não tem essas reações? Ai, desanima, vai dormir, vai para baixo, vai deitar, fecha a janela, eu não quero claridade, eu estou mal, estou sofrendo. Mas isso aí não é filho de Deus. Filho de Deus mete a cara e vai em frente, meu irmão. Porque tu tem Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Não é algumas coisas. Tudo posso. Então sai desse marasmo, irmão. Sai desses enganos que o diabo está te atacando, que os irmãos estão te atacando, que os irmãos estão falando mal de ti, que não sei o que mais. Sai desses enganos. Falar mal de ti, o diabo vai falar sempre. Isso não é novidade para ninguém, ou diretamente, ou através dos irmãos, ou através dos gentios, ele vai falar, e aí não dá bola. O que importa é o que Deus fala de ti. Amém? Então, se eu dependesse do conceito da irmandade para ser um homem de sucesso, eu estava ralado, eu estava acabado aqui. Amém? Mas quem me sustenta é Deus. Quem te sustenta é o Senhor. Se você está de acordo com o Senhor, Ele que te sustenta, irmão. Então, saia dessas coisas enganosas aí, irmão.
Sacode o teu corpo, te levanta, vai para a batalha, irmão. Para com essas coisas, chega. Só porque está sofrendo dores, privações, dificuldades. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Gosta de tudo que Deus te der. Tu tem que te negar. Tudo que Deus vai te dar, tu tem que gostar. E a vida da gente não é um mar de rosas sempre, aqui no reino. Quando é, você tira proveito daqueles momentos, mas daqui a pouco o Senhor muda a experiência. O Senhor mudou, aceita. Sai dela com vitória. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém, irmãos. Então, estamos falando hoje sobre o tema tribulação, né? Tribulação. E então a gente tem que ver assim, como é que tudo começou, né? Temos que olhar lá para o Éden. Deus disse para o homem que não era para comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, que o dia que ele dela comerdes, certamente morrerás. Ali começou as tribulações. Amém? Então tudo começou no Éden. Envolveu desobediência, né? Teve uma série de circunstâncias. Então ali começou as provações. Mas sabe que tem Jesus, né? Tem Jesus. E foi através dele que nós recebemos, então, a salvação. Aí tu diz, mas então se eu aceitei Jesus, então eu não posso mais sofrer. Mas Jesus disse o quê, né? No mundo tereis aflições. O que a palavra diz também, né? Que o último inimigo a ser destruído é a morte, né? Então, a gente olhando essa base bíblica, a gente vê por que existem as tribulações, né? O que o crente passa por tribulações? Nós estamos em processo, né? Hoje, a realidade espiritual nossa, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha espiritual. Chegando mais um irmão ali. E a batalha é trevas e luz, né? E essa batalha é dentro de nós e fora de nós. Amém? Então a gente consegue ver que realmente isso é o porquê, né? Por que existem as tribulações? Nós estamos numa batalha, né? E essa batalha, então, Deus trabalha dentro de nós e fora de nós, né? Vamos ver de novo, então, agora Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Que fala assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, né? Então, Deus deu graça. Vamos ficar no 29. Deus deu graça para quê? Para eu padecer por Cristo. Então, muito do padecimento nosso envolve padecer por Cristo, né? Vamos ver outro versículo bíblico, que é Jesus falando. Mateus 16, 24. Que fala assim: então disse Jesus a seus discípulos, aqui Jesus falando para os discípulos, se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, se eu levo ele a sério, eu sou discípulo de Jesus, né? O que ele falou? Se alguém quer vir após mim, eu quero seguir Jesus, né? A si mesmo se negue. Então existe o a si mesmo se negue. E logo após do a si mesmo se negue, tem tome a sua cruz. Existe uma cruz. Amém? Existe o tomar a cruz. Existe o carregar a cruz. Amém? Que envolve amar a Cristo. Envolve sofrimento por Cristo. E siga-me. Então, vamos ver outro versículo também, que é Hebreus 12, 6 e 7. Hebreus 12, 6 e 7. E fala assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Então, e o 7 é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, tem duas coisas. Nós vimos a primeira coisa, o tomar a cruz, carregar a cruz, que é um tipo de sofrimento, né? Amém? Que envolve o negar-se,
envolve negar-se. Amém? Pode fechar. E essa segunda parte que envolve correção, disciplina de Deus, né? Então, o sofrimento envolve o carregar a cruz, negar-se, né? Quem faz a obra de Deus, ele tem que se negar. Ele tem momentos que ele tem que se negar. Ele carrega a cruz. Existe toda uma atmosfera espiritual, né? Contrário, e está nas pessoas, está na esfera espiritual e dentro dele. Então, vê como a batalha é grande, né? Na verdade, quem nos sustenta é o próprio Deus. Nós temos o habitador em nós, né? Então, tem o sofrimento por carregar a cruz, o irmão falou no vídeo ali, né? E tem o sofrimento ali de Hebreus 12, que é a correção. Amém? Que é vara, né, irmão? Então, tem a vara e tem a cruz. Entende? São dois tipos de sofrimento que eu posso passar. Os dois, Deus trabalha para me livrar da velha natureza, né? Por isso, Tiago escreveu algo, né? Que olhando assim de modo natural parece uma coisa estranha. Vamos ver Tiago 1, 2. Tiago 1, 2. O que o Tiago falou aqui? Ó, meus irmãos, ele falava para os irmãos, né? Para os crentes, para os cristãos. Tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, né? Então, por que ele falava isso, né? Claro que tu não vai te alegrar por estar passando por aprovação, né? Não vai te alegrar. Mas ele diz que a aprovação em si, as tribulações, as dificuldades que eu passo, não são motivo de tristeza, mas são motivo de alegria, né? Porque Deus está trabalhando em mim. Eu estou me livrando da velha natureza, né? Existe em nós uma velha natureza. E para Deus poder exterminar ela, ele tem que permitir as provações, né? Olha a sequência ali, o versículo 3 agora. Sabendo que a provação da vossa fé envolve a provação da fé. Uma vez confirmada, né, produz perseverança. Essa palavra é muito importante para quem é cristão, né? Perseverança. Tu está passando por trabalho, por dificuldades, persevera. O crente que quer ser vencedor, ele não pode desanimar, né? Não interessa as circunstâncias, né? O que a palavra diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E o versículo ali 4, vamos ver o 4 também. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, olha aqui, né? E íntegros, em nada deficientes. Então, Deus trabalha em nós para... O que é o ser perfeito, né? É ser conformado a Cristo. Né? Efésios diz que eu tenho que chegar à estatura de varão perfeito, não diz? Né? Efésios 4 fala isso. Perfeito e íntegro. Ele quer integridade, né? Que eu tenha integridade. Amém? Vamos ver então agora Tiago 1,12. Tiago também, que te fala assim, ó. Bem-aventurado o homem, olha aqui, mais do que feliz. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. É o homem, é o crente, né? Que suporta com perseverança. Olha a palavrinha de novo, né? Então nós temos que cuidar muito disso. Nós temos que perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus também falou isso. Então eu não posso desanimar, né? Aquele que suporta com perseverança a aprovação é bem-aventurado. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Envolve meu amor a Deus, né? Eu estou passando por provação, por dificuldade, eu posso não gostar, mas Deus sabe, né? O que Ele está trabalhando em mim. Amém? Hoje eu visitei um irmão no hospital que ele tinha sofrido um acidente de moto, né? Mas o que tinha? Ele pode fechar. Ele sofreu um acidente, mas eu vi que Deus deixou um sinal ali, né? Ele não quebrou nenhum osso, né? Acidente de moto. Uma coisa muito perigosa. Ele sofreu só rompimento de tendões, né? Tinha feito uma cirurgia, teve que fazer outra. Então a gente vê assim, mas por que Deus permitiu, né? Deus sabe o que Ele está fazendo, né?
Como eu disse, Deus trabalha em mim, trabalha nos outros, né? Amém? Então tem coisas que Deus permite, mas se eu sou do Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E ali o sinal ali que eu vi que foi que não quebrou nenhum osso, né? Se acidentou, teve rompimento tem dois, mas tem uma passagem lá da palavra que diz que Deus está no controle, que não deixa quebrar nenhum osso. Ele diz também que não deixa cair nenhum fio de cabelo da cabeça sem autorização dele. Então, se eu sou filho de Deus e estou passando por provas, Deus está no controle. Quem pode descontrolar sou eu, né? A gente sabe que só eu posso descontrolar. Se eu tiver na submissão a Deus, Ele está no controle. Mas vamos ver mais uma palavra. Tiago 5 agora. Tiago 5, vamos ver o 7, o 8 e depois o 11. Para não ficar muito longo, né? Tiago 5, primeiro vamos ver o 7. Tiago 5, 7. Vamos ver o 7 primeiro. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Nós estamos esperando o Senhor, não estamos, né? Então aqui fala em paciência, né? Tribulação e paciência, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência. Olha aqui, né? Ele está mostrando o lavrador, que é uma figura que Deus está usando aqui, né? O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, né? Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos ver o 11 agora. Eis que temos por felizes os que, mais uma vez a palavrinha aqui, né? Como Deus fala nessa palavra, né? Felizes os que perseveram firmes. Amém? Tendes ouvido, olha aqui, o que ele está citando aqui, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, pois, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, né? Viu? Então, irmãos, pode fechar ali. Então, são vários exemplos, que nós podíamos mais tempo falar sobre isso, é um tema muito rico, né? E eu recomendo quem está assistindo esse vídeo aqui, que é o vídeo do dia 8 de maio, assiste também do dia 7 de maio, que também foi falado sobre o tema tribulação, né? Se eu trouxe a direção de abordar assim, duas lives com o tema tribulação. Mas não quero só eu falar, né? Eu quero também os que estão aqui participando aqui, né, ao vivo, que possam também compartilhar um pouco da tua experiência, né? Todo crente passa por provas, né, irmão? É comum, faz parte, né? Não tem como eu dizer que o crente vai direto para Nova Jerusalém, né? Que não tem mais nada de problemas, né? Para eu falar isso, tinha que rasgar várias páginas da Bíblia. Então, as provas fazem parte da vida do cristão, né? Amém? Mas Deus mostra como é que Ele quer que a gente se comporte perante as provas, né? Então, quem quer compartilhar, tem alguma experiência, está aberto para todos vocês aí. Tem um bom número de irmãos, saudar a irmã Francinete, o irmão José Marcondes, que entrou depois, Marcos também, eu acho, né? Já estava aí o Sullivan, a Elizabeth, Luzia e a Núbia, né? Tem bastante irmãos aqui. Amém? Senão eu vou deixar na hora compartilhar um pouquinho também, acho que tem também. Pegar o microfone ali, compartilhar. Amém. Então, vamos compartilhar, então, também, Tiago 1, 21 e 22. Então, aqui diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aqui a gente vê que Deus, ele nos dá a palavra para retirar de nós o acúmulo de maldade. O que é isso? É a velha natureza que ainda existe dentro de nós, que é irada, que é impaciente, que não tolera os erros dos outros, que não perdoa, né? Então, nós temos que praticar a palavra, nos tornar praticantes da palavra. A palavra diz que quando alguém me ofende, eu tenho que perdoar.
eu tenho que praticar o perdão. A palavra diz que quando algo, né, está acontecendo e que eu não gosto, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que perseverar até Deus atender a minha súplica, o meu pedido, né? Então, eu tenho que ter perseverança, né? E quando eu não pratico a palavra, diz aqui que eu estou me enganando a mim mesmo, porque eu acho que eu estou bem e eu não estou, porque eu estou só com conhecimento, mas não estou praticando. Então, versículo 25 ainda. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, então aqui está falando da palavra, e nela persevera, quer dizer que às vezes a solução não vem imediatamente, eu tenho que perseverar, né? Não sendo negligente, quer dizer, eu não vou sair da posição até Deus me dar a vitória, mas operoso praticante, quer dizer, eu tenho que estar praticando, né? Ativamente. O operoso quer dizer que eu tenho que estar em atividade, eu tenho que estar na prática diária ali, né? Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, vou ser mais do que feliz se eu agir dessa forma. Vamos também abrir no Salmo 23, 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, Jesus não disse que ia ser sempre tudo maravilhoso depois que a gente começasse a caminhada de segui-lo, né? Ele disse: olha, às vezes vai ter momentos de vale, mas tu não deve temer mal nenhum, porque eu estou contigo, né? O bordão dele, o cajado dele vão me consolar, eu vou ter o consolo do Senhor, eu vou ter a graça para me auxiliar nos momentos de tribulação, né? Vamos abrir também em Judas 1:3. Então diz aqui: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então, Judas estava escrevendo uma carta para a igreja a respeito da salvação, mas aí o Espírito deu outra direção para ele. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Então, o que ele notou? Que a igreja estava desanimada. A igreja estava cansada, sobrecarregada. Ele disse: olha, eu ia escrever a respeito da salvação, mas o Espírito me mostrou que era para mim me corresponder com vocês, exortando a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quer dizer, a fé envolve batalha, luta, perseverança. Amém? Então, vamos abrir também em 1 Pedro 5, do 6 ao 10. Isso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o primeiro conselho do Espírito é nos humilhar diante da mão de Deus, até que ele me exalte no tempo oportuno. Quer dizer, Deus é que sabe o tempo oportuno de me exaltar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quer dizer, tem momentos que Deus sabe que nós vamos ficar ansiosos, mas o que ele disse? Lança sobre mim a ansiedade, porque eu cuido de ti. Ele disse lá que do vale, né? Ele ia estar nos cuidando, né? Então, agora o versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, nos momentos de dificuldade, eu tenho que ser sóbrio, quer dizer, eu não posso nem me exaltar, ficar muito eufórico, e nem cair em depressão. É sobriedade, equilíbrio. Fica no equilíbrio e vigia. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo.
que Jesus disse? Olha, vocês não são os únicos que estão sofrendo. Resistam firmes na fé, porque esses sofrimentos eles estão ocorrendo na irmandade do mundo todo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, então nós somos chamados por Cristo, a sua eterna glória, para ser glorificados. Então, Jesus quer nos glorificar. Para isso, nós temos que passar pelo processo de limpeza da nossa alma, né? E isso envolve sofrimento, se negar, ter paciência, perseverança, né? Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, quer dizer, o próprio Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Então, é um tempo que nós temos que passar para nós sermos glorificados, para o caráter de Cristo poder se manifestar em nós, amém? Mas vamos ver, então, o que vai acontecer conosco, né? Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao 11. Então, diz aqui, ao anjo da igreja em Filadélfia. Filadélfia quer dizer igreja dos irmãos, né? Então, o amor de Cristo, né? Ele ia ser o diferencial entre o ímpio e o povo de Deus. O povo de Deus tem amor uns pelos outros, né? Então, o anjo escreve, né, para a igreja, né, de Filadélfia. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, Jesus, né, ele tem a chave de Davi, né? Ele fecha e ninguém abre, ele abre e ninguém fecha. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, a igreja de Filadélfia, ela tem pouca força em si mesma, porque a força dela é do Cristo. Ela não se firma em si mesma, no seu braço. Ela se firma em Deus, né? Entretanto, guardaste a minha palavra. Quer dizer, está na prática da palavra. E não negaste o meu nome, né? Então, está dando um testemunho de Cristo, né? Versículo 9 e 10. Eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Quer dizer, no nosso meio vai ter o joio e o trigo. Aquele cristão que é cristão de verdade e aquele que é só nominal. Mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, nós temos que perseverar na palavra. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Quer dizer, todo mundo vai passar por provação. Mas aquele que guardar a palavra de Cristo, que perseverar, ele vai ser guardado na hora da provação, né? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, todos que estão sobre a terra vão ser provados. Mas aquele que guardar a palavra, que perseverar nela, ele vai ser guardado nessa hora da provação. Venho sem demora, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, até aqui. Então, o Senhor quer que a gente conserve a nossa fé, a nossa perseverança, né? Até o final, para que ninguém tome a nossa coroa. Amém? Então, o Senhor quer que a gente venha estar aceitando os quebrantamentos, né, as dificuldades, e perseverando na fé, praticando a palavra, orando, jejuando, nos consagrando, né? Orando uns pelos outros. Tudo aquilo que a palavra diz, eu preciso colocar em prática. Orando sem cessar, né? Para que na hora que vier, né, a aprovação sobre todo mundo, nós sejamos guardados por Cristo, né? Porque Ele é que nos sustenta.
Mas nesse momento agora, o que que nós temos que fazer? Nós temos que nos levantar e ir para a batalha. Então, para encerrar, Judas 1:3. Então, aqui, né, mostra, esse versículo é importante repetir, né? Porque aqui diz, né, que nós temos que batalhar diligentemente pela fé. Então, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-vos convosco, exortando-vos a quê? A batalhardes diligentemente pela fé. Quer dizer, batalhar com cuidado, com diligência, com perseverança, né? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé foi entregue aos santos, né? Então, nós temos que perseverar na batalha, né? Para que a gente seja vitorioso, porque Jesus quer nos fazer vencedores. Mas nós temos que perseverar na fé até o fim. Amém? Amém, irmãos. Então, eu sinto aqui um último versículo. Vamos ler bastante hoje palavra aqui para encerrar, né? A Nora, Deus usou a Nora para falar da igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, né? E é isso que Deus quer produzir em nós, a natureza dele, né? Que é o amor. Vamos ver então João 13, 34 e 35, né? Aqui está o mandamento de Jesus. Jesus falou isso logo após ter lavado os pés dos discípulos. Ele falou, então, esses dois versículos aqui. João 13, 34 e 35. Que fala assim: Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Aí está a igreja em Filadélfia, a igreja vencedora, né? A igreja dos vencedores, que vão ser livres da grande tribulação, e vão lá reinar com Jesus. Amém, irmãos? Pode fechar ali, então. Só dar alguns avisos. Então, esse fim de semana tem encontro microrregional lá em Canela, né? E começa já no sábado. Pode fechar. Começa na sexta-feira. Sexta-feira com o culto de recepção, que vai começar às 19 horas, né? Então, e vai ser transmitido pela internet, tu pode assistir pela rádio TV Menorá, do YouTube, né? Então, tem na sexta culto de recepção e no sábado o encontro, que é às 14h30. Amém? E eu continuo também com a nossa campanha, né? De a gente conseguir bastante inscrição para o canal, né? Já estamos com 87, vamos chegar nos 90 e depois nos 100, que essa é a meta inicial, é 100. Não falta muitos, né? Eu li ali o João 13, é 13 que está faltando, né? Mas então, não esqueçam de conseguir levar para as pessoas, né? O canal aí, quando tu recomenda a inscrição para alguém, tu está levando o canal para essa pessoa, está levando a palavra para essa pessoa, né? Está levando o evangelho do reino para a pessoa. Então, inscrever-se, curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso ajuda que o canal seja, então, valorizado, né? E divulgado bastante no YouTube, né? E o que a gente quer divulgar é o quê? O evangelho do reino. Amém? Então, finalizando a nossa reunião de hoje, pedir para a irmã Núbia, então, fazer a oração final. Amém? Glorioso Pai, queremos te agradecer nessa noite por mais um culto online, Pai, por todas as palavras que o Senhor nos deu nessa noite, e que a gente possa, Pai, estar perseverando, principalmente nas tribulações, e batalhando pela fé, Pai. Porque muitas vezes, Pai, a gente não se nega, a gente, quando está passando pela prova, pela tribulação, a gente procura fugir, mas não adianta fugir, Pai. Nós temos que enfrentar confiando na Tua palavra, Pai, porque a vitória é certa. Nós temos a graça do Senhor, nós temos tudo para vencer. Nós só precisamos continuar te buscando e perseverando, para que o Senhor venha estar nos dando a vitória em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, e nos abençoa esse final de semana, que seja uma bênção, e que cada dia mais a gente venha estar crescendo em vida, que o Senhor venha estar aumentando a Tua graça, para que a gente venha suportar, Pai, todas as provas, tribulações que nós temos passado, e que a gente venha estar vencendo todas elas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Amém, Deus abençoe, Deus então, abençoe. irmã Núbia.
Irmã Luzia, Deus Elizabeth, abençoe. sua irmã Elizabeth, Sullivan, Sullivan, irmão Todos. Marcos, Marcos, tem mais aqui, Francinete, a irmã Dona irmã Preta, abençoe, irmã, Francinete, Deus e o irmão José abençoe, irmão Marcondes. Voltamos então na Marcondes. segunda-feira, 19 horas. Amém. Até